Bem-vindo ao mundo de Midgar. Bem-vindos a Crescent City. Aqui a gente vai trazer o resumo do capítulo 1 ao capítulo 17. Contém spoilers, Sim, muitos. então já adianto. Não leu esses capítulos? Salva esse vídeo para ler depois. Não você esteja com preguiça de ler o livro, porque você olhou pra ele e viu que ele é um tamanho certo, assim, avantajado, entendeu? Vem com a nossa fofoca, entendeu? Vem com o nosso vídeo que a gente vai te contar uma versão resumida e simplificada também, porque, gente, é muita informação. Muita informação. Inclusive, a gente tava pensando, né? Bom, vamos resumir capítulo por capítulo. Certo? Mas, corta, a gente começou a ler. E o que é nome, personagem, o mundo em si, não é que ele é complexo ao ponto da gente não entender. Mas, ele tem essa dificuldade de muita informação. Então a gente resumiu para vocês. Então, pensando nisso, de vez em a gente falar capítulo por capítulo, nós vamos apresentar para você o mundo, então a gente vai explicar a divisão, e depois a gente vai falar dos personagens principais. Então, que tiveram ali umas. Bora conhecer Midgard, gente? Bom, primeiramente, vamos falar sobre as casas que a gente tem aqui. Que, inclusive, das 4 existentes, 3 dão os nomes de cada um dos livros. Né? Então, a gente tem a casa de terra e sangue, a gente tem céu e sopro, tem a casa de muitas águas e tem casa de chama e sombra. A gente já começa aqui, sim, isso aqui é tudo cola, pra ajudar a memorizar. A gente já começa, né, ali, vendo que a casa de céu e sopro são basicamente os governantes do local. Por quê? O mais falado é o Mika. Ele é o governador de Lunation, ou Cidade da Lua Crescente. Porque ele queria um nomezinho mais Ah, ele moderno, falou assim, né? Lunátil, Lunátil, não. Cidade da Lua Crescente. Exato. Ah, brasileirou, a gente gosta A disso. gente ficou assim, ó, muito obrigada. Nessas casas, a gente tem certas divisões. Então, o primeiro patamar ali, a galera mais poderosa, com mais dinheiro também, é céu e sopro, tá? Onde a gente tem ali féricos, principalmente, e os anjos e os arcanjos, tá? Fica aí, atento pra essa galera. Quem que são ali as divindades, né, que a gente vê em Midgard, em Cidade da Lua Crescente, de modo geral? A gente tem os Asteri. Fica a dica aí, um spoilerzinho de Acotar. Temos uma ligação, talvez? Né? Temos Talvez. Asteri mencionados ali. Eles, basicamente, criaram os seres, principalmente os arcanjos, para serem os soldados perfeitos, extremamente leais. E é a galera que tá ali em cima, né, na nossa classificação, que são os que governam a unidade de elite, né, também quando a gente fala sobre questão de soldados. Tá? Na sequência, ali abaixo dos arcanjos e dos anjos, a gente tem as casas. Lembrando que casas não são famílias. E aqui a gente pode usar, né, uma referência para entender. Quem já leu, já assistiu Divergente, Jogos Vorazes, existe essa divisão entre as casas e cada uma delas é, de certa forma, especializada em alguma coisa, certo? Então vamos falar dos integrantes da Casa de Terra e Sangue, que é o nosso primeiro livro, certo? São todos os seres que têm poder ou não, tá? Então entra aí lobisomens, metamorfos, bruxas, humanos comum ou algum outro ser terrestre. Fica aí, terrestre, porque a gente tem outra casa com seres aquáticos. Na sequência, a gente vem Casa de Muitas Águas. A gente vai ter tritões, ninfas, espíritos dos rios, né? Todos os seres aquáticos ali, Sim. que não integram Casa de Terra e Sangue. Pensa em Piratas do Caribe. Lembra do Kraken? Tá Isso. incluído na lista. Sereias? Tá incluído na lista. Poseidon? Também pode botar aqui. E por fim, a gente tem a Casa de Chama e Sombra, que a gente fala que é a casa do nosso Suriel. Suriel. Lá, os seres, eles têm um ar assim mais misterioso. Então ele abriga seres ligados ao fogo, sombra e ao submundo. Lembra do Hades? Do Hércules? Fica a referência aí, gente. Submundo, criaturas espectrais, coisas assim que ninguém conhece. Vamos começar então com os nossos personagens. E falando de personagens, não tem como não começar com a Bryce, Nossa protagonista. sim. A primeiro momento, a Bryce, a gente vê que ela é uma jovem cheia de energia e que ama uma balada. Ela ama se divertir. Então ela é tipo zero julgamentos, entendeu? Se tiver que curtir, eu vou. Eu quero isso, eu vou atrás. Então ela tem muito esse ar de empoderada e ela sabe que a bicha é bonita. Outra curiosidade da Bryce é que ela é mestiça. Então ela é metade humana e metade férica. Os poderes da Bryce, não sabemos. Fica aí a pergunta Fica a pro momento. pergunta. A gente só tem um ar, assim, do poder dela, que é quando ela descobre o que acontece no capítulo 5. Que daí a gente vê ela ali numa luta e a gente fala assim, epa, Sim. ela tem uma força que não é humana. O lado férico dela. A gente esqueceu de falar um negócio. O quê? Que Midgard é mais atual, não é medieval. A gente faz isso dela agora. A gente lembrou. A gente acabou de lembrar porque a gente falou que a Bryce é festeira, mas Midgar acontece no mundo atual. Então, assim, tem carro, tem celular, entendeu? Não é um pombo que vem trazer a mensagem. Não, não. Então, assim, acontece Gente, nos mundos atuais, é o entendeu? oposto de tudo que a Sarah escreveu até o momento, porque a Sim. gente vem de Trono de Vidro e Acotar, que são sagas medievais. Aí ela traz pra gente, em Cidade da Lua Crescente, um mundo muito parecido com o nosso atualmente. Então a gente tem Sim, carro, a gente tem celulares, a gente tem aplicativos, sim. festas, também temos ali algumas coisas não muito. Ilícitas. É, exatamente, temos coisas ilícitas ali envolvidas que influenciam também, tá? Então existe um mundo muito parecido com o nosso. Lógico, a gente não tem, né, assim, um vampiro passando assim no meio da rua, É, né? A gente não né? tem seres mágicos. A gente Mas, acha. né, não sabemos ao Não certo, sabemos. vai saber, né? Mas isso é um ponto que fica a dica pra galera que for ler, é mais fácil de assimilar se a gente usar o nosso mundo de referência. Sim. Aí, depois de falar da nossa protagonista, a Bryce, a gente precisa falar de quem? Do par.
né, do nosso querido Hunt, ou Hunter, né? O Hunt, gente, pra começar, ele já tem um título bem pesado que define a participação dele, que ele é o Umbra Mortis, tá? Ele é um anjo extremamente poderoso, e o poder dele é algo nunca visto antes. Não existe registro sobre o poder dele, que é o controle e a dominação de relâmpagos. Gente, a dinâmica entre Hunt e Bryce. Caos. Enemies to lovers. Tá? Conforme vocês vão lendo, a gente percebe que o quê? O Hunt, ele tem um jeitão dele mais fechado, ele é mais na dele, né? O fato dele ser extremamente poderoso já intimida muita gente. E detalhe, fica a referência pra ter uma ideia do papel dele. Galera que já conhece Vingadores, Capitão América, o Hunt tem muito essa coisa de soldado invernal, menos o problema mental, a lavagem cerebral, tá? Mas a parte de fazer o trabalho que o Mika, que é o governador, não quer mandar a unidade dele, ele manda o Hunt. Quando ele quer algo que seja resolvido de maneira rápida, ali, meio na surdina, meio escondidinho, mas que seja algo extremamente definitivo, ele manda o Hunt resolver, tá? Uma característica dele bem legal da gente memorizar é que ele usa um elmo em formato de caveira. Então, por isso que ele é chamado de Umbra Mortis, que é a sombra da morte. Então, ele já intimida só no visual. Aí vem os poderes, a pessoa vai ter, né, assim, nervosinho, ali, de encarar um cara desse tamanho, Poxa, né? entendi. Então, ele é muito frio, intimidador no primeiro momento, mas conforme a gente vai lendo, a gente percebe que tem muito mais por baixo dessa fachada. Nossa próxima personagem é Danica. A Dani. Dani. Então, a nossa amiga Dani é melhor amiga da Bryce. Sim, nossa querida Bryce tem uma melhor amiga que é a Dani. E elas se conheceram na faculdade. Então, elas dividiam ali o alojamento. Viram que a amizade batia muito, porque assim como Bryce e Dani é o quê? Baladeira, festeira, tuxi, 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 tuxi. E não somente isso. A nossa amiga Dani é uma loba. Mas não qualquer loba. Ela é a Alpha. Tá? Toma, receba. Pá. Então, nossa maravilhosa Alpha, loba perfeita, maravilhosa, ela comanda a matilha dos demônios. E eles são como se fosse a polícia. Eu esqueci a palavra antes da polícia. É. O que era a A palavra antes? Matilha dos Demônios, ela faz parte do Auxilia, Sim, que auxília. é o nome dado ao grupo que a gente pode associar como polícia. Isso aí, pegou? Pega a visão. Eu não vou falar de novo. Aí a gente vai saber sobre ele. O mais famoso, de certa forma, viu? Porque sim, até quem não leu Cidade da Lua Crescente já ouviu falar desse cara. Sim. O famoso Run. O Run, gente, ele é irmão da Bryce. São filhos do mesmo pai, mães diferentes. Tá? Fica esse detalhe. Mas é importante, porque daí a gente consegue ver a diferença entre eles. Gente, o Run, ele é roqueiro. Tá? Ele tem o cabelo comprido, ele é tatuado, ele é cheio de piercing, né? Ele é lindo, tá? Basicamente, assim, a gente tem um cara que é extremamente festeiro, também, mais um personagem. Também gosta de uma baladinha, gosta de uma raiz alegre, né? Vicky. Patrocina mais! Cadê o Vicky? Cadê o Vicky? Gente, o Run. Ele, apesar de ter essa fachada de bagunça, de festa, raiz alegre e rock, ele é um personagem que a construção dele é muito profunda conforme a gente vai lendo. Ele é o chamado Príncipe Estrelado, e ele tem um poder, talvez vocês já tenham visto alguém com um poder similar. Ele controla sombras, névoa, tanto de maneiras físicas quanto mentais. E existe ali um boato de que esse cara tem poderes de telepatia. Te lembra alguém? Não sei. Alguém? Alguém? Fica aí já a nossa teoria, né? E uma coisa extremamente importante que tem a ver com o fato dele ser um príncipe estrelado. Ele é o atual senhor de uma espada chamada Aster. Essa espada, ela tem várias runas e ela é extremamente poderosa. O príncipe estrelado, conforme a gente vai lendo, a gente vai sabendo mais ou menos o que é, né? Basicamente é uma linhagem, né, que a gente tem ali, que não é pai, filho, neto, ela não segue uma ordem específica, eles são escolhidos, né? Por quem? Não sei, não sabemos. Só a dona Sara deve saber, provavelmente por enquanto a pedaço que a gente leu, não sabemos, tá? E daí, ele é um cara que, assim, digamos que ele e o Hunt, eles têm um relacionamento um pouco complexo, um pouco Eles já complicado. brigaram muito, já brigaram Um já muito. quebrou a costela do outro, o Um já outro já quebrou o quebrou o nariz, nariz, sangue pra todo lado. Entendeu? Poxa. É um relacionamento, assim, interessante. E quem tá no meio? Bryce. A dona Bryce, né? Agora vai. Nós temos Isaias, que é o comandante do Isaias. Isaias. É como mesmo? Isaia. Isaia. Nós temos Isaías, Zazá. Zazá é o comandante do Triários. Gente, é a quarta vez que a gente tá tentando gravar esse pedaço. Vamos nessa. E ele fazia parte da 17ª junto com o Hunt. Então ali eles tinham um trabalho ali que eles faziam. Um coleguismo, né? Uma amizade, assim. Mas, basicamente, ele é o famoso engravatado. Viu de terninho, engomadinho. Isso. Então, assim, quando tem que mexer com certa burocracia e passar uma imagem assim que eu não vou acabar com a sua vida, ele aparece primeiro, mas aí tem o nosso Doberman, que tá ali, tipo, qualquer coisa eu vou te morder, entendeu? Exato. Eu gosto de falar que nosso amigo Zazá é um advogado. Zazá é um advogado. Gostei do Zazá, vai. Gente, a gente tem a Dadá, o Zazá. Gente, o que une, né, que nem a gente falou, quem une Bryce e Run, o pai deles? O pai deles é o Rei Outonal. Pra quem já leu Acotar, lembra muito o Grão Senhor da Outonal, tá? Personalidade extremamente parecida. Ele é um cara, assim, deveras arrogante, na minha opinião. Né? Ele é literalmente... E, assim, um péssimo pai, tá? Por quê? Ele só foi
assumir, entre aspas, e essas aspas são enormes e são Enormes. muitas aspas, tá? Publicamente ele não assumiu a Bryce, né? Então a gente tem um cara aí que já não tá. Só um adendo, no livro, toda essa galera, até os próprios amigos íntimos Da do Ron, Bryce, do Ron. eles acham que eles são primos distantes. De distante não tem nada, né, que eles são meio irmãos, tá? Então fica aí pra vocês pensarem o quanto o rei Otonal vive no submundo que não é do submundo. Gente, o Rei Otonal não assumiu publicamente a Bryce. Ele só chamou ela pela primeira vez pra casa dele pra conversar, pra dar uma olhada nela e pra entender se ela tinha poderes ou não quando ela tinha 13 anos. 13. Até então a menina não tinha pai. Mas esse cara, gente, o Rei Otonal, ele, de certa forma, ele pensa muito em inteligência, em descobertas científicas, só que o cara não é pai de ninguém, tá? A gente consegue ver nos capítulos, principalmente no capítulo 16, se eu não tô enganada, uma conversa 16. dele com o Ron, que você vê o quão, assim, ó, gente boa ele é. Sarcasmo. Na verdade, ele tem aquele papel tipo de rei, entendeu? Ele pensa ali no poder. E o que o seu herdeiro vai ter que assumir com o poder que ele construiu, entendeu? Então ele tem essa expectativa pro Ren. E o Ren, ele tem até um sarcasmo na parte dele, porque ele teve, né, a visita com o Oráculo, e o Oráculo falou, basicamente, que a linhagem acaba nele. Isso é um spoiler enorme, viu? Tá? Porque ele mentiu pro pai dele, gente. Ele mentiu pro pai dele. Pro pai dele, uma coisa que é legal a gente lembrar é que todos os personagens falam sobre alguns ritos que eles têm que passar. A Bryce já fala no começo ali com a Danica sobre a chamada descida. Descida. Que o que é a descida? Ela é basicamente você ir no seu poço de poder que você tem dentro de si mesmo, você passa por uma situação lá dentro, e das duas uma. Ou você vai de arrasta, ou você volta quase imortal. O seu envelhecimento fica muito mais devagar, você fica muito mais poderoso, entre outras coisinhas ali. O Ron também passou por esse tipo de ritual, porém, ele tem uma a mais, tá? Que é a passagem com o oráculo, tá? E o oráculo vai dar a previsão da vida de cada um. No caso, quando o Ron passou, ele voltou pro pai dele e falou, então, o oráculo falou que eu vou ser um ótimo rei, né? Que vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo feliz. Sim, é de rir, porque o pai dele acredita, Acredita piamente nisso. Só que daí, plot twist, mentiu. Mentiu. Olha só, entendeu? O oráculo falou pro Ron, a linhagem real vai acabar com você. Tá, 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 tá. Ai, eu. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre Midgar, o mundo em si, já entendeu um pouquinho dos personagens principais. Não tô dizendo que não vai surgir outros por aí conforme a gente vai agora falando a história, tá? Pode ser que apareça. Mas esses são os principais que vocês têm que levar em consideração, assim, que envolvem um enredo, entendeu? Tem alguma coisa. Bora então do capítulo 1 ao capítulo 17. Efeitos especiais. Bom, no começo da história a gente conhece então a Bryce. A Bryce, ela trabalha no antiquário, que é como se fosse um cofre, certo? E ela é responsável por arquivar, por guardar, por comprar, por vender, né, entrar em contato ali com os clientes, tá? Então, muito desses artefatos, eles são ilegais. Lembra que a gente falou que tinha umas coisas meio listas? Eu vejo muito a Bryce como se fosse um agiota. Sim. Sim. Então, assim, o trabalho dela envolve muito isso. E daí também a gente conhece um pouquinho a melhor amiga dela, que é a Danica, que é a loba. E a gente vê que, enquanto a Bryce tá nesse antiquário, a Danica tá ali com os lobos, né? Com a matilha dela, fazendo os outros trabalhos, né? Então ali envolve, basicamente, como a gente falou, né? Polícia. Precisou resolver alguma coisa, precisou matar, precisou. Fazer uma ronda ali, entendeu? Chama os lobos. E tem uma coisa que a gente não falou que também é muito importante. A nossa amiga Danica, ela tem uma espada. Lembra o nome da espada? Não tem nome, eu acho. Não tem nome, né? Não tem. Personagem privativo. Então, a gente vê ali no primeiro momento que a Danica, ela queria esconder, guardar essa espada. Porque a mãe dela meio que quer essa espada pra ela. A gente não sabe o nome da espada, a gente não sabe se a espada pode dar algum poder ou não. A gente só sabe que a espada vale alguma coisa, porque a Danica corre pra Price pra guardar no antiquário esse artefato. Gente, por que Danica está ali, né? Ali querendo guardar essa espada? Ela também já quer dar né, uma melhorada na aparência, porque ela está em caos por conta de ter ido resolver um problema ali, fazer o papel dela de segurança, de organizar, né? Colocar todo mundo no lugar, no eixo. Ela vai passar por um interrogatório, de certa forma, uma audiência. Por quê? A Matilha dos Demônios, comandada por Danica, fez uma prisão um tempo antes de um cara chamado Philip Briggs. Esse cara é humano. Ele não é mestiço, ele não é férico, ele não tem qualquer tipo de poder, porém ele é meio tantã, assim, ele é meio biruleiro das ideias, tá? Esse cara, ele fez coisas relacionadas a bombas, ele estava planejando um ataque muito sério, e a Danica com a Matilha foram lá e fizeram a prisão dele, tá? Por que tava querendo rolar essa audiência? Por que tem que fazer esse interrogatório, essas perguntas? Porque aparentemente os advogados dele acharam uma brecha e estão querendo libertar esse cara. Então a Danica tá nervosa, ela tá preocupada, porque primeiramente o cara, né, já foi preso por um motivo. Por que estão querendo tirar ele? Danica tem um temperamento um pouco explosivo. Então esse é o primeiro motivo dela ir encontrar a Bryce no antiquário, que é pra tomar um banho, botar uma roupa limpa, guardar a espada, que realmente essa espada tem que ficar
ali, vamos dizer assim, protegida. A espada, pelo que dá a entender, o que a gente tem de informação é que ela é um símbolo de alfa, né? Ela é o símbolo do alfa dominante ali, que gera muita dor de cabeça e muita cobrança por parte da Sabine, que é a mãe da Dani, né? Ela fica ali no pé da Danica toda hora querendo provar que ela não é tudo aquilo. Mas, na verdade, ela é sim, Olha. gente, ela é maravilhosa. Então, quando a nossa amiga Danica, ela vai lá para essa audiência, a Bryce vai fazer essa outra parte que a gente chamou de agiota. Então ela vai As resolver ali as negociações. negociações. Então cada uma se separou para ir fazer cada uma seu trabalho. E aí elas se reencontram à noite no apartamento que elas dividem. Nesse apartamento estava a Danica, junto com a sua matilha, e a Bryce chegou e ela descobriu que Philip Briggs foi solto, gente. ele Saiu foi o decreto. solto. Sim. E algo bem legal que eu achei é que pra Danica, ela gosta desse ar de alfa, né? Ela gosta de que a matilha esteja junto com ela. Então toda a parte de férias, que eu vou te dizer, né? Então o Noite de dia de folga, folga, ela junta toda a matilha pra para que que eles todo mundo passa junto. pra eles ficarem junto, unidos e criarem laços. Só que a Bryce falou: eu quero festar. Então ela tem um encontro aí com um humano, o que vale ressaltar. Ele é meio que namorado dela, É, gente. E não, a Danica não gosta não, dele, a ninguém gosta Matilha dele. não gosta, as amigas não gostam. Né? Então ela tem Ah, esse encontro é, marcado com ele, com num ele. restaurante super chique, porque ele Sim, tem ele tem dinheiro. dinheiro. E aí vale ressaltar, eu acho que por conta, né, dos traumas que ela tem com o pai, ela sempre falou que ela não se envolveria com lobos. Então ela sempre falou que ela se envolveria com humanos, seres mais inferiores, que não tivesse tanto poder assim. Mas é que ela não tem poder ainda. Ainda. Mas ela sempre comentou isso, que ela não gosta de macho alfa. Entendeu? Ela dá uma descrição assim, macho alfa, intrometido, mandão. Ela não quer. Ela não quer saber disso na vida dela. Então isso a gente já vê que a Bryce, ela é muito independente. Ela Sim, faz o corre dela, ela vai atrás das coisas dela, ela festa, ela faz o dinheiro dela, e ela não quer se meter, ninguém se sim. meter na vida dela. É isso. E aí o que acontece, né? O Ela encontro é um fiasco. Ela vai no encontro, o encontro não sai como ela imaginava. Ela chama as outras amigas dela, que é a Free A Fury e e a a Juniper. Juniper. Isso. Por enquanto a gente não vai falar muito delas porque elas não apareceram muito, né? É basicamente assim, resumindo, a Juniper, ela é quase que uma primeira bailarina, que Isso. tem o grupo de balé da cidade, né, o conjunto lá. Sim. E a E Fury, ela é uma mercenária. ela é Ela é uma uma mercenária muito matadora. misteriosa. Exato. Ninguém sabe muito onde ela vai, Sai. o que que ela faz. Só Ela sabe que só ela tem tem licença pra carta matar branca. nos reinos. Então é isso. E aí ela convida as amigas pra festejar e a Danica fica brava, por quê? Ela não pode. Ela não pode, porque ela está com a matilha. E é aí, Que tudo pode. é aí que tudo acaba em merda. Sabe aquela história dali pra frente, só pra trás? Então, né, nossa amiga Bryce tomou ali, né, Cheirou uma raiz umas alegre, alegre, tomou bebeu umas vinho. biritinhas. Dá levinho. Entendeu? Tut, 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 tut. Voltou pra casa e a hora que ela vai entrar no apartamento, ela Gente, já sente ela um tá cheiro. chapada. Ela É, tá chapada. mas ela sente um cheirinho assim que, poxa, que cheiro desagradável é esse? Mas ela tá muito chapada. E até então, quando ela vê toda a catástrofe, ela acha que é fruto da imaginação dela. Mas na verdade, Não é. não é. Infelizmente, gente, ela já entra no, vamos dizer assim, no prédio, né? Ela tá descalça por conta de mulheres que Salto já foram pra desse balada de tamanho. salto, a gente sabe, chega um momento a gente não aguenta mais, né? Então ela volta pra casa, ela tá descalça, ela tá completamente fora do eixo dela, porque ela festou com todas as forças que ela podia, até por conta da frustração do É, encontro do que ela encontro. teve antes. Então, conforme ela vai andando pelas escadas, conforme ela vai chegando mais próximo ao apartamento, ela sente que ela tá pisando em coisa molhada. Infelizmente, esse molhado é sangue. Sangue. E Quando ela entra no principalmente, apartamento, né? A ela matilha, gente, a matilha inteira totalmente foi destruída. destroçada. E ela vê Danica, então, naquela posição assim que nem ela conseguia reconhecer muito. Tá Tá chovendo? chovendo e eu tô sem guarda-chuva. Chovendo? Tá Uhum. chovendo aí? Tá chovendo e tá rampangalejando. Gente, meu guarda-chuva no carro. Olha, está fazendo um churrasco. Churrasco é bom chimarrão. Falando, aleluia. E não, não desligou. Tá legal. Total. Não, eu tô preocupada agora. Já passa. Vai, foca, 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 foca. Certo. Bom, claquete. Vendo o desastre, gente, ela tá assim, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô alucinando. Eu tô tendo visões. E não é, na verdade, não é. Não. E aí ela vê um vulto, né? E nesse vulto, ela julga que pode ser o responsável O assassino. assassino. Então ela sai correndo atrás dele. E no que ela sai correndo, dá o pé, sai correndo, sai correndo, sai correndo, este, entre aspas, demônio, De certa ele forma. ataca um anjo. E aí ela vai tentar pegar este demônio junto com ajudar o anjo, ela acaba sendo ferida nesse processo, e aí que a gente comentou que ela despertou um poder sobrenatural de resistência, porque para uma humana,
ela recebeu um corte gigantesco na perna, que provavelmente atingiu uma artéria, e ela estava ali com sangue no olho, tentando pegar, né, aquele demônio. Mas, dentro de tudo isso, aparece um outro anjo. Exatamente. Lembrando que ela é mestiça, gente, e a única coisa que ela tem de informação de traços féricos dela, ela tem um olfato melhor, uma audição um pouco melhor, mas nada assim de força, de Força, um poder. velocidade. Então, realmente, o trauma, o susto que ela passa, gera nela essa reação. E daí, de repente, temos uma pessoa que consegue correr muito rápido e tem essa resistência a um Sim. possível veneno. E é quando um certo anjo de asas cinzas aparece. Ai, E ele aparece, assim, já de maneira um pouco dramática, né? Entendeu? Já chega chegando. já Nosso chega querido chegando. Hunt. Sim. Então a gente vê a situação como um todo, vê o corte da perna da Bryce, então ele ajuda ali, né, encaixar e tudo mais. Nesse momento o demônio foi de Sumiu! tchau, Adeus! adeus. E aí nesse momento acho que a Bryce ela sente, né, que ela Ela está entra em choque, né? mas ela sente um certo conforto, porque ela desmaia. Gente, tem Ela sente assim, tô segura. Não. é um conforto, é um belo conforto. O que a gente percebe ali, o que acontece, né, brincadeiras à parte, ela entra em choque. Por quê? Ela tá com um anjo que estava sendo devorado, tá literalmente com o coração pra fora, ela tenta Sim, segurar ali pra, né, tentar pedir ajuda, ela liga pro que seria pra polícia, pra emergência, tipo, a gente tá no lugar tal, tá tentando se comunicar, ela vai começando a ter esse surto, né, e daí chega o Hunt e o Isaiah. Os dois chegam ali, sim. né, e ela tá em pânico, não consegue falar com ninguém, o Hunt tira o capacete, elmo, O o adereço dele, o acessório, acessório. vira pra ela e fala: se acalma! Aí é quando ela sente esse conforto e Ela desmaia. desmaia. Corta. Pra ela é como se fosse num interrogatório. Só que assim, que nem a Carol comentou, ela tá num estado de choque gigantesco, porque ela acabou de ver a melhor amiga, que é como se fosse uma irmã pra ela, morta. Ela tentou pegar a pessoa, né, que matou ela, e ela tá literalmente, gente, em um estado de choque. Então, eles tentam interrogar a Bryce, mas assim, não obtém tanto sucesso, porque ela não fala. E até tem momentos, né, que é bem assim, ruim, que é a Victoria. Victoria. Gente, detalhe: Victoria é um espectro que fez parte de uma rebelião que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E os espectros não têm corpos próprios. Eles usam corpos como roupas, igual a gente troca de roupa. Tá? Só que no caso dela, ela está aprisionada no corpo atual dela. Sim, E ela é utilizada, né, de certa forma, para interrogar, para conseguir fazer as pessoas falarem falarem ali. sem ser agressiva. Então Sim, ela usa essa coisa de persuadir a pessoa a falar, se sim. sentir confortável, e eles vão usar ela para falar com a Bryce. E como a gente comentou, né, é o mundo atual, então a gente pensa que a cidade é monitorada, então tem câmeras de vídeo. Só que o prédio em que elas moram é muito antigo, então a câmera não estava funcionando, só tinha o áudio. E aí, pra fazer a Bryce comentar, a Victoria mostra esse áudio e aquele momento que ela entra ali num colapso ainda maior, porque literalmente a Danica, como uma alfa, estava implorando para viver. Então ela, sentindo isso, até o Hunt, ele comenta assim, tipo, já deu, ela não vai falar, né, tipo, desnecessário e tudo mais. A Bryce dá uma bela revoltada. Gente, esse é um ponto, porque assim, cara, a descrição é pesada, tá? Lógico, a gente não tem a descrição exata do que aconteceu com a Matilha, mas as mensagens, porque a Victoria começa mostrando todas as mensagens que a Danica mandou pra Bryce e a Bryce não respondia. No sentido falando da festa, de que Sim, era pra ela não se divertir sem a Danica, porque elas são, cara, melhores as amigas, elas amigas, estão sempre sim, juntas. E daí, de repente, cortam as mensagens e é quando ela começa a mostrar esse áudio gravado das câmeras, né, com sim, esse sistema que tava falho. E é, ela começa a ouvir toda a luta, toda sim, a própria sim, Alpha implorando pra é, viver. E quando a gente tá falando de uma loba alfa, de uma matilha, que é a mais sim, poderosa, você fala assim, gente, alguma coisa tá tá errada. errada. E é quando, como a Fada falou, o Hunt tá falando, isso não vai dar bom. Essa menina vai. Sim. Aí tem o lado férico dela, né? Porque a gente sabe, né, nos seres féricos, que eles estouram, que eles não têm o controle do que tá acontecendo, do que vai acontecer. É isso que acontece com a Bryce, né? Ela estoura. Literalmente. Ela estoura, ela quebra tudo, ela quase vai pra cima, né? Mas Ela tem um pico de poder ali, né? né, ela tem, é descrito como uma luz. É. Então, e aí eles veem que de fato não vai conseguir nada com a Bryce e que realmente, gente, ela não viu quem que era o demônio, ela não viu quem que matou. Por mais, né, que eles estão pensando, né, que ela sabe de alguma coisa, infelizmente, nossa amiga Dani, ela escondia muitas coisas da Bryce. Então, muitas coisas da matilha, ela não contava pra Bryce. Então, a gente acaba descobrindo a partir daí, né, que muita coisa a Bryce, infelizmente, não sabia. Corta. Desse corte, gente, passam 2 anos. Gente, isso tudo que a gente falou, que eu nem sei quanto tempo deu de, Não de tem esse vídeo, Deus. é só do capítulo 1 Ao ao 5. 5, 5, ali 6. 6, tá? Porque o desastre mesmo é no capítulo 5. Então, Sim. tudo isso é muita informação, realmente. E daí a gente tem um pulo de 2 anos. Nesses 2 anos, o que a gente vê, né, quando volta, já Sim. passados 2 anos, volta também falando da Bryce. Ela não bebe mais, ela não tá Sim. mais consumindo Raiz Alegre, ela não tá saindo, Saindo, então tá festando. Ela né? literalmente tá de luto. Exato, ela Sim. só vai na boate se Aham. precisar pra Sim. alguma negociação Negociação. do serviço dela, do Aham. trabalho. Se a pessoa exigir. E, coincidentemente, ela começa esse trecho, essa parte pós ali a morte da Danica, justamente pra fazer a negociação com um vampiro.
que fez questão de que a negociação fosse feita dentro da boate. Sim. Corta, né? Ela fez essa negociação com este vampiro e tudo mais. Do nada, aparece o irmão dela, né? O Ren, falando que era pra ela ser discreta, que o pai dela, né? Até uma Vai ter um festa. evento, né? Que É. acho que é Ciméria. Esse mesmo, O uma coisa nome. assim. E era pra ela ser discreta até acontecer isso, né? E ela ali, né, negociando com um vampiro que era extremamente poderoso, ele simplesmente falou isso. Só que a Bryce já achou isso muito estranho, né? Porque o Ren apareceu ali do nada. E ela quer saber o que você tá fazendo aqui, né? Corta, para. O dono da boate ligou pra ele. Por quê, gente? O vampiro que ela tava negociando tem má fama. Ele tem uma má fama. No meio da negociação ali, ele quis ter uma mão boba com ela, quis, né, ver se conseguiu alguma coisa com ela. A Bryce falando, obviamente, não tô afim, e o cara querendo insistir. E é quando ela vê que o vampiro fica um pouco mais agressivo, mas não tá sendo diretamente pra ela, é basicamente pra quem chegou, que no Sim, caso é o Ron. é o irmão dela. Ela finaliza ali com ele, fala assim, ele Cada um, né, é pro meu seu. primo, né, então até mais, Até boa mais. negociação. Negociaram, ela pegou os papéis, trocaram ali, né? Exato. É quando ela vai falar com o Ron e fala assim, e aí, o E aí? que você tá fazendo aqui? Ele, o dono da boate me ligou. É Falou que isso. você tava com um cara que não é muito, Né? muito legal, que assim, que Não pode tem ter um uma boa problema, fama. entendeu? E daí ele comentou, né, que o pai pediu pra ela, né, Exato, não porque vai ter esse causar, evento, né? né, problemas. Enfim, depois de tudo isso acontecendo, Bryce segue seu trabalho normal no antiquário e do nada toca o interfone. No dia seguinte, O né, interfone depois... toca. O telefone toca, gente. O antiquário, ele literalmente parece um cofre. Sim, tá? Porque câmera pra todos os lados, tem feitiços que protegem o prédio, que impedem a entrada de outros seres não autorizados. Sim. Né? Ele toca o interfone e ela fala, ué. E ela tá atendendo 2 clientes. Então, ela fala assim, não tem nada na minha agenda, não tem nada ali marcado, né? Não pedi pizza. Vou ver quem que é. Quem é? Quem que era? Quem que está lá na Quem porta? que era? Hunter. Hein? Hunter. O nosso querido Hunter. Hunter. Hunt, pros Hunt. íntimos. Entendeu? Junto com o Isaiah. Daí, Nosso exato. engravatado. Como é isso? Entendeu? Basicamente, gente, uma coisa aconteceu. Lembra que a gente falou? O Felipe Briggs foi morto. Foi morto, não, foi solto. Foi A solto. louca. A louca tá vendo o personagem. Briggs foi solto. Briggs foi solto. No mesmo dia, né, logo na sequência, a Matilha é morta. A Matilha que foi responsável pela prisão dele foi morta. Foi encontrada completamente, né, dizimada. E Aí o que leva ali. aconteceu? Na noite... Lembra que na noite anterior a Bryce estava na boate conversando com o vampiro? O que acontece com o vampiro? Foi de arrasto. Morreu também, a gente. Morreu. E aí, De maneira similar à Matilha. muito similar. E aí, né, o que acontece? Mika, que é o chefão, Governador. o governador, mandou então Hunt e Isaiah. Eu ia falar Zazá. Mandou Hunt e Zazá para conversar com a Bryce. Um interrogatório para saber o que ela estava fazendo, por que ela estava conversando, né, com o nosso amigo vampiro. E ela ali, né, deu a primeiro ponto, falando assim: espera um pouquinho que eu tô atendendo, daqui a pouquinho eu falo com vocês. Porque a Bryce, né, ela tem esse ar de deboche. Depois dela atender esses clientes, né, eles invadem o antiquário pra, né, tentar conversar com a Bryce. E aí, nessa conversa, eles realmente falam dessa similaridade das duas mortes. E que, por coincidência, as duas pessoas estavam falando com a Bryce. Então, ela tinha alguma coisa ali, né, que correlacionava. E daí eles queriam saber o álibi dela. E ela comentou que depois de negociar com o vampiro, ela foi e encontrou o primo dela, que é o Ren. E o Ren, né, escoltou ela até a casa dela. Então, de lá ela ficou pra casa. E aí ela até, né, já dá uma pitadinha, um tempero, né? Pra ela conversar com ele. Porque ela sabe que eles não se bicam, né? Então ela viu ali que o álibi dela, por mais simples que fosse, era esse o álibi dela. Ela não sabia de mais nada. E aí eles soltam uma bomba, né? Que o Mika, governador, tá chegando. Daqui Em 10 minutos. É 8 minutos, 8 gente. minutos ele tá chegando. E aí ela entra em um pequeno desespero, né? Que, poxa, O governador, o governador vindo, tá vindo. quer falar comigo e com a minha chefe. Porque Né? sim, ele quer falar com a chefe dela. Corta ela ligando para a chefe, avisando, né? A chefe já entra em contato com o pai do vampiro pra tentar aliviar um pouquinho a barra da Bryce, pra que não aconteça mais alguma outra coisa com a funcionária dela. E Mika chega. E Mika chega, gente, de uma forma assim, bem simples, direto. Simples, assim, ó, direto, 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 direto. Bom, eu tenho um exército foda. Eu tenho diversos recursos. Tenho diversos recursos. Mas ninguém tá resolvendo o problema. Mas ninguém sabe o que aconteceu, ninguém acha esse demônio. E temos uma pessoa que liga esses dois pontos, Que é a sua funcionária. que é a sua funcionária. Então, eu vou pegar a sua funcionária pra resolver esse problema. A Bryce, tipo assim, oi, Tipo, amado, eu sou uma. eu trabalho num antiquário, querido. Né? O que aconteceu? Então gente, Ela é exatamente contratada isso. pelo governador. Porém, Sabe, né, que ela é mestiça, então ela é meio humana, não é meio super férica, poderosa. não tem um superpoder. Esse demônio é extremamente forte. Gente, quando a gente fala demônio, esse demônio ele é conjurado por uma pessoa. E ninguém Tá? sabe quem foi. Ninguém sabe quem foi. Então não é tipo, o demônio é uma pessoa. Não. O demônio ele é Ele é conjurado um pra ser. fazer. Olha isso. E aí, como a Bryce não tem, né, esse poder todo pra se proteger, Ela é frágil. ela é frágil, né? Tem o lance de poder Né? falecer. E aí o que acontece? Mika Guarda-costas. simplesmente fala: Hunter, Seu trabalho. seu trabalho, você vai ser o guarda-costa dela. Gente, a gente tá falando de dois personagens com uma personalidade extremamente forte. Fortíssimo. Gente, o que esses dois brigam, assim, não... Vocês não têm ideia, só lendo pra ter uma Só noção. Porque assim, ele tá acostumado a ser obedecido. Exato. A E a ser Bryce temido. tá acostumada a... Ninguém manda nela. Ninguém manda nela. Então é isso. É,
Depois, né, que passou por tudo isso, ela simplesmente aceita, né, porque Mika, o governador mandou, a gente simplesmente baixa a cabeça e obedece. E aí o Hunter tenta ali, né, falar, né, faz uma lista de quem pode ser os possíveis Dá umas dicas do que suspeitos, ela né. pode fazer, o caminho pra ela seguir. E aí ela fala assim: "Ninguém Me dá, manda a mim, né? ok? Eu vou fazer as unhas". Gente, Ela testa o Hunter de uma forma gente, é sério, tipo, eu preciso dar um espetacular. spoiler aqui, eu preciso fazer um adendo. No começo do livro, na descrição do antiquário, a gente vê que tem uma criatura que mora ali. Ele não é uma criatura grande. Vamos colocar aí que ele é o quê? O tamanho de um labrador? Mais ou menos, pela descrição que eles dão no livro. Eu acho que é. Ele vai ter do tamanho de um labrador ali, que ele é uma quimera, tá? Que é o Syrinx, Sissi, pros íntimos, tá? Ele é uma quimera e ele tem muito mais personalidade de cachorro do que, assim, de perigo, etc e tal. Depois de tudo que aconteceu com a Danica e o buraco que a Bryce entra, a chefe dela fala assim, vou me livrar disso aqui. Ela entra em parafuso, fala, então Sim. leva pra sua casa. Leva, to. Gente, tem uma quimera morando com a Bryce. Porque ela tá pegada ao bichinho. Ele é extremamente fofo, maravilhoso. Entendeu? Ele é bem folgado, tá? Então, lembra muito, né? A gente percebe que os nossos participantes. Entendeu? Então, depois de ser contratada pelo governador, já ter trocado umas farpas ali com o Hunt, e ele fica tipo, que buraco que me enfiaram, Ai, socorro, entendeu? Deus. Eu sou pago pra isso, entendeu? Não, tem todo um rolê ali, gente. Ele fala, tá bom, vamos então montar a guarda dessa garota, né? Já que, né? O que ele faz? Ele sobe no prédio em frente ao apartamento dela. E fica lá, Fazendo vigília. fazendo vigília, exatamente. Fica ali, entendeu? Ele vê que o prédio que ela mora já hoje não é mais aquele prédio antigo. O lugar que ela mora hoje é muito melhor. Ele é de alto padrão. E ela só indica que isso tem a ver com o testamento da Danica, A gente não tá? sabe o que Só deixou mais. escrito ali questão de dinheiro e apartamento, casa pra ela. E então que ele tá lá, né? As cortinas estão abertas, a Bryce tá lá assim em casa, não, chega, tranquila, né? Vou ali tomar um chá, fazer uma coisa, né? Botar um programa de TV. De repente, a quimera, Syrinx, começa a ficar resmungando na janela. E fica querendo arranhar o vidro. E ela fala, para, mas que caramba, né? Tá, poxa, Quem arranhando. tem pet sabe que de vez em quando Dá uma eles, incomodada, né? entendeu? Eles ficam assim, tão alicamente fixos em alguma coisa, não tem que tira. Aí ela vai ver, nossa quimerinha, tá apaixonada pelo Hunt. Tá querendo chamar Hunt ali pra, entendeu? Tete a tete, um bate-papo. Fala assim, vem cá. Ela olha assim e fala, como é que é, meu querido? O que você tá fazendo aí? Resolve fechar a cortina. Porque ela fecha a cortina, de repente o telefone dela toca, ela não reconhece o número. Ela, alô, pois bem, como vai? Como é? Aí ele, abre a cortina, por favor. Eu quero assistir televisão. Ela, como que você conseguiu esse número? Então, assim, eles trocam farpas o tempo todo, todo tá? tempo. Ele fica ali de vigília, a Sim. Bryce não quer saber dele, quer fazer as coisas no tempo dela. Quanto mais ele quer mandar, menos ela quer Sim. obedecer. Então Tá. tem muito esse envolvimento de tipo. Enemies to lovers. Enemies to Lover é muito. Eles muita briga. Enfim, uma coisa que a gente não comentou, mas vale a pena comentar, né? Por que que o Hunt, ele aceita ser o guarda-costas, né, da Bryce? É porque envolve aí um pouquinho do passado do Hunt. Ele é como se fosse um anjo caído, certo? Então ele participou aí de uma rebelião, Junto com Isaiah, junto junto com com o uma galerinha Isaias, com ali. aquela galerinha ali toda. E nessa rebelião acabou não dando Deu ruim. certo, deu muito ruim. E para como simbolizar, né, uma escravidão, para eles meio Pra eles que terem a chance de se redimir, talvez. isso, né? Eles receberam como se fosse tatuagens, né? Então a gente vê que ele, até nas imagens, né? Você vê que o Hunter ele tem, né, um Como se arame fosse farpado, né, isso. tatuado na cabeça, e eles têm uma sigla tatuada também no punho, que eu me esqueci. SPQM. SPQM. Então, basicamente, ele aceita, né, ser o guarda-costas da Bryce, porque meio que ele simplesmente fala assim, ó, se você assumir esse papel e o caso todo se resolver, eu te dou a liberdade. Detalhe, tá, gente? Nessa rebelião, por ele ser o mais poderoso, obviamente, ele era um dos líderes da rebelião, tá? Não o principal líder, mas um dos líderes. Muita gente morreu. Muita gente morreu. Sim. E o Mika, que estava, né, ele faz parte da chamada República, né? Ele tinha um controle, né, dessas pessoas que foram mortas. Então ele chega e faz esse acordo com o Hunt de que ele precisa trabalhar pro Mika e pagar por essas mortes. Então esse pagamento vai ser trabalhando para ele, matando pessoas que ele deseja, que, né, ele acha que vão ser uma ameaça para a Sim. República. Então tanto Mika quanto Isaiah, quanto o restante ali do Da- Triários, né? isso. Lembra que a gente falou do Triários lá no começo? Eles são o grupo de elite, né? Eles têm essa sigla SPQM. Essa sigla faz parte do símbolo da República, junto com Sim. algumas estrelas. No caso, a tatuagem deles são só as letras mesmo. As- E essa tatuagem que eles têm na testa de uma espécie de coroa de arame farpado, a gente pode dizer assim. E detalhe, tanto a sigla quanto a tatuagem foram feitas com tintas de bruxa. Então não sai. Não sai. É só quando Tá. realmente ele receber a Ele for liberdade. liberto. E outro ponto importante, né? Essa tatuagem, eles meio que inibe um pouquinho do poder deles, né? Sobra 1/10 do poder, gente. Então, 1/10. pouquíssimo poder. Aí a gente imagina quanto ele é forte, né? Porque se com Exatamente. 1/10 do poder ele já é já o mais fez, temido, né? Imagina quando ele tem todo o poder dele. quanto tá 10/10. Porra, poder pra caramba. Entendeu? Então ele É isso. aceita porque o Mika fala.
Se você fizer isso, a gente descobrir o que tá acontecendo, achar o culpado, você vai ter essa missão, né, que você vai ter resolvido, e apenas 10 missões mais pra Mortes. resolver. Fazendo isso daí, eu te dou a sua liberdade. E o Hunt, gente, já tem muito tempo que ele tá trabalhando pra República e ele já tá de saco cheio. Ele quer a liberdade dele, né, Exato. gente? Ele É. tem, eles até falam que é uma ideia, assim, de ilusão, né? Sim. Porque tá num ponto que... Sim. E até o momento ele só vingou 82. Ele só se redimiu de 82 Duas mortes, mortes. sendo que a quantidade, se eu não me engano, é mais de 2.000. É mais ou menos isso. Era gente pra caramba. É muita gente. Enfim, a Bryce, ela dá uma de Aileen, Basicamente. Quem lê o Trono basicamente. de Quem Vidro lê o sabe Trono de Vidro muito como essa mulher pensa. pensou nisso. O Hunter, ele fica pé da vida com ela, porque ele falou assim, eu pedi uma lista, você não tá preocupado com a morte da sua melhor amiga, você tá preocupado em fazer a unha e Porque tudo sim, ela foi no mais. salão e ele seguiu. Ele é o guarda-costas, né, ele segue. E ele olha ali muito bravo. E aí ela simplesmente dá o papel pra ele. Ele olha assim, o que que é isso? E ela falou assim, a lista, você não pediu a lista? Aqui tá a lista. E aí, né, ele não dá o braço a torcer, aí ele ainda insiste no negócio da unha. E é a hora, gente, que ela fala todo o plano, né? Ela falou assim, olha, se você acha que a Danica tinha uma relação com o vampiro, vocês estão muito enganados. Porque a minha manicure É a é namorada namorada. do vampiro que morreu. E aí ela foi fazer a unha dela e viu que não tinha relação nenhuma, até porque o vampiro, ele tinha. E a câmera decidiu parar de gravar nesse exato momento, na qual a Bryce faz a conexão entre a Danica e o vampiro. Ela vê que a única pessoa que teve contato com os dois foi a Rainha Víbora. Mas foi só isso, então segue. Cortando ali, né, da Rainha Víbora, que eu chamei de Rainha Vermelha, ela descobre uma conexão com o vampiro. Então ela vai, igual Ela a vai, Hermione ela vai. acabou de fazer, ela vai, né, então querer saber assim, eu preciso conversar com essa Rainha Vermelha, que é Víbora. a Víbora. Vamos lá, ó. Basicamente, a gente tem ali a Bryce, igual a Fada falou. Ela bancou a Alien, ela fez o papel de Alien. Por quê? Ela foi lá, falou: bom, a namorada do cara, trabalha num salão, vou fazer as minhas unhas. O que vai deixando o Hunt maluco é que ele não sabe de nada. E ele fica vendo ela assim de maneira muito fútil. Né? Tipo, cara, a amiga dela morreu há 2 anos atrás, a gente tem a chance de ir atrás e saber quem que foi. Sim. E ela não tá nem aí. Eu pedi pra ela fazer as coisas, ela não faz. Né? E ele tá acostumado a ser obedecido. Então, no que ela vai no salão, ela descobre toda a tramóia, né, entre aspas, de que a pessoa com quem ela faz a unha é a namorada do vampiro. Ela faz essa menção de que essa amizade nunca foi comentada, que isso não era do feitio do vampiro, que ele gostava De de status. ostentar de quem ele era amigo. Porém, o local onde ele é encontrado ali Sim, né? é nos domínios da rainha Víbora, amiga. Víbora da Rainha Vermelha. Entendeu? Então, assim, tem essa suspeita, né, de por que foi ali, e coincidentemente, no momento ali, né, um pouco antes de acontecer essa situação com o vampiro, a Rainha Víbora tirou os guardas, a equipe dela de campo, porque tava com medo de que acontecesse alguma coisa. Então a Bryce fez toda essa ligação de pontos sem o Hunt saber. Ele tá maluco. Ele já ligou pro Isaiah falando quão ruim vai ser se eu matar essa garota. Porque assim, gente, a galera toda que trabalha pro Mika, eles não tiveram a esperteza que ela teve de investigar realmente, entendeu? E ela simplesmente ali, naquele famoso boca a boca, né? Aquele Faz parte do jeitinho, trabalho né? dela Faz parte do ali. trabalho que ela tem de tipo, galera, a gente não vai ver em ficha criminal. Vamos ver Nas relações. as relações. E aí ela descobre tudo isso. Né? Ela já dá um pontapé inicial ali, justamente pra, tipo, vocês estão indo no caminho errado esse tempo todo. Sim. Enquanto isso, enquanto a gente tem Corta. toda essa situação da Bryce com o Hunt, a Nós gente precisa temos. falar de Run. Ela tem a Nosso menino relação, né? Run. Da Bryce com o Ron. Exato. Porque ele tem também muito envolvimento na Rainha Vermelha. Aí eu vi para pedaços, né? Os trechos que a gente tem do Run, falando de uma maneira simplificada, é quando a gente vai vendo que ele é muito mais do que ele aparenta. É lógico, ele gosta de festa, ele gosta ali de uma raiz alegre, de uma bebidinha e tal, mas ele é o príncipe, né? Então ele sempre pensa à frente também no que tá em volta dele. E sabendo das coisas que aconteceu, sabendo que a irmã dele foi contratada pelo governador, ele surta. Ele surta. Tá? Então, ele vai falar com o pai dele, que é o rei Otonal, que é uma conversa bem desconfortável, tá? Sim. Porque a gente vê o quanto esse rei, ele é frio. Ele não tem o papel de pai, ele é um não rei tem, que pensa no. ele foi lá, fez no um reino dele. herdeiro e É acabou. isso. Enquanto, né, eles têm essa conversa, o Run faz algumas menções, lógico, ele não fala pro pai sobre, mas ele comenta ali pra gente, né, que tá lendo, entender que durante o rito foi até bom ele ter ficado, de certa forma, um grau abaixo do pai dele, pro pai dele não enxergar ele como um rival. Porque sim, o nível do pai dele é esse, se ele visse que o filho era mais poderoso que ele, né? Quem ia matar o Teríamos filho? uma situação ali complexa, casos de família, sabe? Mas durante esse papo pouquíssimo saudável que eles têm,
ele vai questionar o rei, né, de algumas coisas, vai falar sobre um artefato que sumiu lá no começo do livro, que é um chifre, tá? Um chifre de Luna, se eu não tô enganada, esse é o Chifre nome, de Luna. né? Então volta, a gente tá falando de algo que, assim, some no começo do livro e E 2 anos volta, depois estão estão querendo procurando o achar. chifre. O E pai dele quer esse chifre. observação, no começo do livro a gente sabe desse chifre porque a Bryce está atrás desse chifre, né? Uhum, Então a gente comentou ali que ela faz uma barganha, ela precisa achar o chifre para uma barganha. E aí a gente exatamente. fala assim, cara, é o mesmo. É o mesmo chifre. E o pai dele tá falando, ó, você vai ter que achar. O governador falou um negócio que eu não gostei, o orgulho dele ficou ferido. Então agora uma maneira da gente provar o poder dos feéricos é tendo esse chifre de volta. Por mais que ele não tenha um poder real, segundo o que o pai dele tá falando, ele é um símbolo. E todo mundo que já sabe de Jogos Vorazes, Ai, a gente né? sabe o Sabe quanto que um símbolo importa, ainda né? mais que é um símbolo férico, né? Exatamente. Então ali é quando a gente descobre, né, desse relacionamento tóxico deles, que o pai do Ron, o rei, ele não fala o nome da Bryce. Ele só fala aquela Aquela garota, garota, aquela aquela menina. menina. Então ele trata Sim, ela dessa maneira e o Ron não gosta, porque ele gosta da irmã dele, apesar sim. de eles serem meio brigados. Teve uma treta Teve ali no uma meio do treta ali que a caminho. gente não sabe ainda muito bem, mas a Exatamente. gente vê que eles têm esse laço de irmãos mesmo. Exato, exato. Então, nesse tempo todo que a Bryce tá investigando as coisas pra ajudar, né, a República ali, o Ron fica preocupado com isso e descobre, né, ele recebe a ordem de ir atrás do chifre e a gente fica sabendo também dessa questão de que ele, né, a profecia dele é meio diferente do que o pai dele acredita. Corta para, após esse pedaço, Dona Bryce vai falar com ele, vai falar com o Ron. É onde ela pesca mais um pouco de informações, que é onde ela fica Sim. sabendo da Rainha Víbora. É, que tem, né, uma relação, ele conhece a Rainha Víbora. E Exato. ela fala assim: marca uma reunião aí. E ele fala, você é maluca, não vou fazer Não, isso. porque ela tem que manter sigilo, ela Ela tem tem que que se manter, tem comportar. que se comportar pro pai dela, que não é pai dela, né? Exatamente. E ela meio que faz isso como uma forma de apavoro, entendeu? De tipo, eu quero conhecer a Rainha Víbora, Coleta de informações, né? gente, Ela chama de maravilhosa. coleta de informações. E ela meio que faz o irmão dela se movimentar pra fazer o trabalho dela. É isso que ela simplesmente foi falar com o irmão. Aileen, Eileen, gente. assim, ó, de um Aileen, nível. total. E sabe como ela fez isso? Simplesmente ela disse: tchau, irmão. A mãozinha, que não é bem a mãozinha, né? Porque eles são brigados, um empurrando o outro, com O nosso querido Hunt. a gente ali é perfeito, maravilhoso. Entendeu? Já rola ali uma troca de Uma troca de farpa farpa. entre Ron e Hunt, porque eles não se Não suportam. suportam. E ele falou assim: nem. Não posso falar palavrão. Nem ferrando. Que ele vai andar com a minha irmã. Entendeu? Ele Ele já já fica fica ali, sim. bravíssimo. Só que ele não é bobo, né? Não, Ele não é exatamente. bobo. Por quê? A irmã dele tá sendo escoltada pelo cara mais temido. Então, por mais que ele não goste, ele fica, tipo, com aquilo entalado aqui, assim. Então, tipo, ele sabe que ela vai estar segura, mas, tipo, Não concorda. não concorda com isso. E por conta dessa cena, a Bryce faz o irmão se movimentar sem dizer nada. Gente, ela, assim, a Sarah, nesse ponto, Ela Aileen e Bryce seguem a mesma mentalidade de fazer as coisas meio por trás dos panos ali sem é ninguém saber, mente e de depois titânio. tacar na cara de todo mundo, e todo mundo fica assim, é o quê? É sério mesmo? É sério que você já descobriu tudo isso? Por que você não me falou? Entendeu? Tem um diálogo super divertido entre ela Sim, e o Hunt, porque ele tá frustradíssimo com isso. Você isso. quer pegar minha mão, distraído pelo cachorro TDA. Então, dali a gente corta pra um pedaço de que a Bryce tenta sair às escondidas do prédio. Sim, pra tentar, né, mais uma vez, coletar informações. Exato. E ela vai pro mercado de carne. E esse mercado de carne, a gente tá falando de carne de alimentação, a gente tá falando de carne dos Carne de prazeres da da carne, carne. tá? Que é vamos dizer assim, um subdistrito ali, É. né, da cidade da Lua Crescente, um bairro. É um bairro É. que tem uma vibe muito mais ali, casa de sombras ali, né, de Sim. chama e É sombras. uns. Ai, é um Barra submundo, né? pesada Uma ali, barra pesada. E assim, do nada, Hunt fala, cadê ela? ele tipo assim, opa, peguei o cheiro dela saindo ali a Peguei o noroeste. cheiro, ele foi seguindo o cheiro dela, Ela com a lambretinha dela. ela com a botoquinha, e ele simplesmente vê aonde ela tá entrando e Fica fala: com ódio. eu vou matar essa garota. E paramos por aí. Gente, tudo isso é só do 1 só. Do Só 1 a do 17. é bastante coisa, Tá? bastante São coisa. 17 capítulos, é muita informação, mas não é tão Sim. difícil Não assim é de entender. difícil, é que assim, se você ficar preso, né, de entender o mundo Nome, inteiro, compreender todo mundo logo no começo, realmente vai ficar fica difícil, pesado. fica pesado. Mas conforme você vai lendo a história, você vai entendendo melhor, né? Você vai entendendo a relação de um personagem com o outro, você vai entendendo melhor o mundo, não vai ficando, não é aquele bicho de 7 cabeças que a galera vai comentando que é impossível entender. Não, de certa forma ele é bem fácil de entender. Bom, a nossa leitura agora ela vai seguir do capítulo 18 ao capítulo 40. Então, aí são aproximadamente, pelas contas que a gente fez, em torno de 200, 220 páginas por semana, tá? Que é o que a gente está fazendo para dar conta do livro durante um mês, tá bom? Então, a leitura da próxima semana é do capítulo 18 ao capítulo 40. E lembrando, semana que vem, final de semana, a gente tem vídeo de novo falando sobre esse trecho, tá? Gente, deixem nos comentários teorias de vocês, elogios, dúvidas.
Feedback também, né, galera? É o nosso primeiro vídeo. Gente, a nossa estreia no YouTube. Sim, a nossa estreia no YouTube. Então, quem tá assistindo no YouTube, dá um feedback pra gente. Tipo, o que você está achando? Dá um like, comenta, dá um hype ali. E segue a gente no Instagram. Isso, ó. Todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e o YouTube é Ritas Clube do Livro. Exatamente. Segue a gente lá. Segue a gente. E vamos encarar mais um pedaço de Cidade da Lua Crescente. Que a gente tá gostando.